por meio de Cristo Jesus. Em nome de Jesus oramos a Ti, Pai. Para a glória e louvor do Teu nome. Amém. Nós acabamos de ler a carta aos Romanos. Ela é uma das cartas mais profundas do Novo Testamento. E ela contém o Evangelho que Paulo recebeu de Jesus. Para muitos, nós poderíamos pensar nos 4 Evangelhos, em Mateus, Marcos, Lucas e João. Poderíamos pensar que Paulo escreveu um 5º Evangelho. O Evangelho onde ele fala da justiça de Deus, da onde ele fala que Deus nos alcançou em Cristo Jesus. E esse alcance de Deus ao nosso coração fez com que nós nos tornássemos o seu povo. Os primeiros capítulos de Romanos são muito fortes, porque ele nos fala sobre o problema do pecado. Ele nos fala que todos nós falhamos diante de Deus. Que por mais que nós busquemos argumentos ou justificativas, não há homem que não peque, não há ser humano que não falhe. Então, o capítulo 1, do versículo 18, até mais ou menos capítulo 3, versículo 20 de Romanos, ele fala sobre essa universalidade do pecado. Que tanto o judeu como os gregos, tanto aqueles que guardavam a lei, o Antigo Testamento, que se diziam o povo do Senhor, como aqueles que não tinham conhecido o Senhor, todos estes estavam debaixo de condenação, porque um dia todos nós nos distanciamos de Deus. Um dia todos nós fizemos a escolha de seguir o nosso próprio coração, de vivermos independente de Deus. E essa tentativa de viver independente de Deus fez com que nós nos perdêssemos, fez com que nós morrêssemos, fez com que a vida de Deus em nós fosse dizimada, fez com que a nossa comunhão, a nossa unidade, a nossa conexão com Deus fosse rompida. E uma vez assim, nos tornamos escravos dos nossos próprios sentimentos. Nos tornamos escravos do nosso coração que é enganoso. Nos tornamos escravos das nossas escolhas, do nosso coração, dos nossos vícios, daquilo que nós imaginamos ser o correto em nossa vida, mas na verdade é contrário à vontade de Deus. Nos tornamos escravos e por isso cada vez mais nos distanciamos. Quando chega por volta, no capítulo 3, do versículo 21 em diante, Paulo diz: mas Deus resolveu nos salvar. Deus resolveu nos perdoar. Deus resolveu fazer com que nós nos uníssemos novamente a Ele. Nós que estávamos afastados de Deus, mortos, separados, inimigos de Deus, nós que fizemos e tomamos nós mesmos a iniciativa de fugir da sua presença, o próprio Deus resolve nos buscar. O próprio Deus resolve nos achar. O próprio Deus, semelhante ao Pai da história que Jesus nos contou em Lucas 15, resolve acreditar em nós, na possibilidade de vivermos uma nova vida, na possibilidade de sermos restaurados pelo Senhor. E aí, Jesus entra na história. Entra na história para ser um divisor de águas. Porque as nossas atitudes humanas, uma vez que nós nos distanciamos de Deus, não existe em nós nenhum bem suficiente, não existe em nós nenhuma justiça, não existe em nós nenhuma bondade, nenhuma virtude, nenhuma qualidade moral, não existem em nós, seres humanos, condições para nos aproximarmos de Deus e reatarmos a aliança com Ele. Então, por isso, Deus toma a iniciativa de vir ao nosso favor. Deus toma a iniciativa de nos perdoar em Cristo Jesus. Deus toma a iniciativa de nos dar Jesus
para que por meio de Jesus nós pudéssemos receber vida. E aí Paulo ele fala, a palavra, o termo que mais aparece na carta de Romanos é a palavra justiça, ou a palavra justificar, ou a palavra justificação. Esses três termos aparecem mais de 50 vezes na carta aos Romanos, nos mostrando que em Jesus Deus cumpre a justiça dele. Jesus precisou morrer para que nós fôssemos livres da condenação que o pecado provocou em nossa vida. Então ele começa o capítulo 5 de Romanos dizendo assim: justificados vocês foram por meio da fé. E porque vocês foram justificados, vocês têm paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero falar um pouquinho nessa noite, rapidamente, que ainda iremos celebrar a ceia do Senhor, sobre esta justificação. O que é esse termo que aparece tão fortemente na carta aos Romanos e que envolve todo o processo da nossa salvação? Para isso é necessário nós entendermos dois aspectos. O primeiro, o que é justificação, e o segundo, quais são os seus resultados em nossas vidas. Bom, e o que é justificação? A palavra justificar significa declarar justo. É um termo judicial, é um termo usado no fórum, é um termo da justiça, que indica o anúncio de um veredito de absolvição, excluindo qualquer possibilidade de condenação. Ser justificado é ter todos os nossos pecados perdoados. Quando nós cremos em Jesus, quando nós confiamos o nosso coração a Jesus, quando nós decidimos não mais depender das nossas obras, não mais depender das nossas forças, não mais depender do nosso conhecimento, mas confiarmos, entregarmos as nossas vidas a Deus, Deus nos declara justos. Deus olha para mim e para você, em toda a multidão dos nossos erros, das nossas falhas, e olha que nós erramos a cada dia. Nós erramos com as palavras, com os nossos pensamentos, com os sentimentos que permitimos entrar dentro do nosso coração. A nossa vida ela se torna, muitas vezes, semelhante a um poço cheio de entulho. Você sabe que o poço artesiano, você cava ele e você encontra água. Mas se você entulhá-lo, você vai poder extrair água dele? Nós nos encontramos assim. As nossas falhas e os nossos erros vão nos colocando numa dimensão a cada dia que nos distancia de Deus, nos coloca longe da presença de Deus, nos coloca longe do amor de Deus. E de repente, porque eu creio em Jesus, porque eu aceito aquilo que Deus fez através de Jesus, que Ele morreu no meu lugar por causa dos meus pecados, e aceito a Jesus como Salvador, e aceito a Jesus como Senhor, como aquele que irá conduzir e controlar a minha vida, Deus olha do céu e diz: os seus pecados, as suas falhas estão totalmente perdoadas. Isso é incompreensivelmente humano, porque nós sempre vivemos debaixo da síndrome da culpa. Quando nós olhamos para a nossa vida, se você lançar um olhar um pouquinho amadurecido sobre a sua vida, você vai perceber que algumas situações que você está vivendo, foi você mesmo que plantou. Algumas situações que eu estou vivendo, foi as minhas escolhas. Ou seja, às vezes, a vida vai muito mal. Às vezes, as coisas se tornam difíceis. E nós sabemos e entendemos que o que estamos vivendo são consequências. Que quem pegou a rua errada, quem pegou a estrada errada, fui eu. E mesmo tendo feito a opção errada,
Talvez consciente em alguns momentos da minha vida, sabendo que o errado é errado, e mesmo sendo errado, por ter um coração obstinado, por ter um coração que prefere seguir os seus sentimentos do que ouvir a Deus, eu tomei essa escolha, eu fiz essa escolha na minha vida e me dei mal. E mesmo sabendo que eu estou vivendo assim, Deus é capaz de chegar para mim e dizer o seguinte: eu sei que você está vivendo do jeito que está vivendo pelas escolhas que você fez. Mas hoje eu digo a você o seguinte: que se você não depender mais de você mesmo, porque você tem sofrido, porque você tem confiado nas suas próprias forças, você tem sido alguém orgulhoso. O orgulho faz com que nós nos achemos autossuficientes. O maior resultado do orgulho, que expressa o orgulho na nossa vida, é eu me achar autossuficiente. Eu achar que eu consigo, que eu posso sozinho, que eu não preciso de ninguém, que eu não preciso de nada, que eu me basto. Isso é orgulho. E esse orgulho faz com que eu não entenda a graça de Deus. O orgulho em nós faz com que a gente queira sempre achar que nós vamos conseguir dar um jeitinho na nossa vida. Não, eu errei aqui, mas lá na frente eu acerto. Não, eu falhei aqui, mas eu vou consertar isso. É orgulho. A gente está achando que a gente tem poder para acertar a nossa vida. A gente está achando que a gente tem poder de colocar a nossa vida no eixo. Se nós pudéssemos fazer isso, nós não tínhamos chegado aonde chegamos. A verdade é essa. Se nós nos machucamos, e nos machucamos por causa das nossas escolhas erradas, se eu soubesse o certo, ou se eu tivesse o poder de endireitar a minha vida, então eu não faria opção errada, eu faria certo. Então quando nós pensamos assim: não, mas eu vou acertar, não, mas eu vou consertar, não, mas eu vou reconstruir. Quando nós pensamos eu vou, é orgulho. Nós estamos dependendo das nossas próprias forças. Então nós não confiamos em Deus. Nós não confiamos a nossa vida a Deus. Nós não dependemos de Deus. Estamos apoiados no nosso próprio sentimento e no nosso próprio entendimento. E aí a Escritura diz que o nosso coração é enganoso, mais do que todas as coisas, e perversamente corrupto. O meu coração é corrupto, é corrompido. Se eu depender de mim mesmo para resolver a minha vida, certamente eu me afundarei. O que Deus espera de nós é que não venhamos mais a confiar em nós mesmos, mas que nós venhamos a depender da sua graça, a confiar no seu amor, a entregar integralmente a nossa vida nas mãos de Deus. E quando nós temos essa disponibilidade e até mesmo humildade de reconhecer que precisamos de Deus, que não podemos seguir sozinho, Ele vem até nós e diz a nós que estamos perdoados. E diz para nós que as acusações da nossa vida, do nosso coração, não terão mais peso sobre a nossa vida. Que você não precisa mais ficar vivendo debaixo da síndrome da culpa, olhando lá para o seu passado e falando: nossa, eu nunca vou ser feliz porque eu fiz aquilo. Eu nunca vou ser alguém de bem porque em determinado momento aconteceu isso na minha vida. Não, eu nunca vou ser uma pessoa realizada porque num determinado momento eu me machuquei nisso, ou machuquei alguém nisso. Nós começamos a construir uma vida onde nós estamos mais olhando para o ontem e presos ao ontem, e achando que nós vamos ou tentar consertar ou não tem mais jeito. Nós vamos para os dois extremos: ou eu quero consertar e sou orgulhoso porque eu não vou conseguir mudar, ou eu quero desistir de tudo. E isso mostra como eu perdi a esperança da vida. Então nós não andamos. Quem vive preso ao passado não está vivendo nesse momento. Quem vive olhando para trás não está no aqui e agora. Você pode estar